Passei a vida a construir, tijolo por tijolo. Não só uma casa, mas uma vida digna para os meus. Sacrifiquei sonhos, adiei prazeres, tudo para ver a minha filha Ana Paula crescer, ter a melhor educação, o melhor de tudo. E ela teve. Formou-se em direito. Casou-se com um homem, o Marcelo, que parecia decente. Um corretor de imóveis ambicioso. Tiveram 2 filhos. Os meus netos, a pequena Sofia e o brincalhão Lucas. A luz dos meus olhos. Quando a minha esposa se foi, há 5 anos, achei que a solidão seria a minha companhia constante. Mas não, eu tinha os meus netos. E tinha a Ana Paula, mesmo que o brilho nos olhos dela, antes de carinho, tivesse se transformado em um brilho de interesse. Vivi na minha casa. A casa que construí com as minhas próprias mãos, a mesma que os meus pais me deixaram. Nunca precisei de muito, a minha pensão e as minhas pequenas economias eram suficientes para as minhas despesas, e um ou outro presente para os miúdos. Mas com o tempo, as visitas da Ana Paula e do Marcelo tornaram-se menos frequentes e mais transacionais. Começaram com: pai, o carro precisa de uns reparos, o senhor não me emprestaria um dinheiro? Ou: pai, a mensalidade da escola das crianças aumentou, uma ajuda seria muito bem-vinda. Eu, claro, ajudava. Afinal, eram a minha família. Mas as ajudas viraram exigências, os pedidos viraram ordens. A minha casa, antes o meu refúgio, tornou-se um ponto de encontro para eles onde discutiam os seus problemas financeiros, sempre com a expectativa de que eu fosse a solução. O desprezo começou de forma sutil. Pequenos comentários sobre a minha velhice, sobre como eu estava ultrapassado. Pai, o senhor não entende de nada dessas coisas de finanças modernas. Marcelo dizia, rindo da minha cara, quando eu tentava dar um conselho sobre um investimento arriscado que ele planeava. Ana Paula, minha própria filha, concordava com a cabeça, um olhar de pena disfarçado de impaciência. Eu era um fardo, um relicário de memórias que eles queriam empurrar para um canto escuro. O gatilho, a gota d'água que transbordou o copo da minha paciência, veio numa tarde chuvosa quando a Ana Paula e o Marcelo apareceram de surpresa. Eu estava a brincar com os meus netos no quintal, sob o abrigo de um guarda-chuva velho, a rir das suas gargalhadas. A Ana Paula, com aquele ar de quem tinha uma grande revelação, sentou-se na minha sala enquanto Marcelo, como sempre, vasculhava a minha estante de livros antigos, como se procurasse algo valioso. Pai, precisamos conversar seriamente, ela começou. A voz mais fria do que o ar-condicionado no máximo. O Marcelo e eu pensamos muito e chegamos a uma conclusão. O meu coração, já acostumado aos prenúncios de desgraça que as conversas deles traziam, apertou-se. O senhor está velho, pai. E com todo o respeito não consegue mais cuidar de si mesmo adequadamente. Já não é seguro o senhor viver sozinho nesta casa enorme. Eu olhei para ela, para o Marcelo, que a sentia com uma gravidade forçada. A minha casa enorme, eu a mantinha impecável, com o meu próprio esforço. O que querem dizer, Ana Paula? Perguntei, a voz controlada, mas a raiva a ferver por dentro. Pai, nós conversamos com a direção do Asilo Recanto da Paz. É um lugar ótimo, com enfermeiras 24 horas, atividades, tudo o que o senhor precisa. O senhor vai ter companhia, segurança. Ela falava com um tom de quem me fazia um favor, de quem estava a aliviar um peso, não a me descartar. Um asilo? A minha voz mal saiu, um sussurro de descrença. O meu olhar fixou-se no rosto dela, procurando um traço de carinho, de remorso, mas encontrei apenas determinação fria. Vocês querem me colocar num asilo? Marcelo interveio com a sua voz untuosa. É para o seu bem, sogro. Pense bem, esta casa é grande demais para o senhor. Poderíamos alugá-la, usar o dinheiro para as despesas do asilo e ainda sobraria para... Ele não terminou a frase, mas o meu corpo inteiro entendeu o resto. Para nós, eu os encarei. Aqueles 2 seres que um dia eu havia amado e confiado. E vi neles apenas o egoísmo. A ganância. O asilo não era para o meu bem, era para o bem deles. Para eles se livrarem de mim e ainda por cima lucrarem com a minha casa. A minha dignidade foi pisoteada. A minha vida reduzida a um estorvo. A um ativo a ser explorado. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Os meus netos, que brincavam no quarto ao lado, fizeram um barulho. E a Ana Paula franziu a testa, como se o som os incomodasse. Foi então que a calma, uma calma glacial, tomou conta de mim. A dor ainda estava lá, mas algo mais forte, uma determinação férrea, começou a se formar. Eu não era um fardo. Eu era um homem de 70 anos com uma mente aguçada e eles iriam descobrir isso da pior maneira. Está bem, Ana Paula, eu disse, a voz surpreendentemente firme. Eu concordo. O alívio inundou o rosto dela, e Marcelo sorriu vitorioso. Eles não perceberam a ironia, a armadilha que eu estava a tecer com as minhas próprias palavras. Vou precisar que vocês me ajudem com a documentação para o asilo. E também com a casa. Para ser justo, quero ter certeza de que tudo será feito da forma mais correta possível. Afinal, estou a ficar velho e desatualizado, não é mesmo? Ana Paula e Marcelo trocaram um olhar de satisfação. Eles acharam que eu estava a facilitar as coisas, a aceitar o meu destino de velhice e abandono. Que tolos! Mal sabiam que eu, o estorvo, acabara de assinar o destino deles. O plano, ainda embrionário, começava a tomar forma na minha mente. Um plano que envolvia a minha dignidade, e, para eles, a perda de tudo o que mais prezavam. Eles iriam pagar, e pagariam caro. Nos dias que se seguiram àquela conversa nefasta,
Ana Paula e Marcelo agiam com uma eficiência que nunca antes haviam demonstrado para nada que não fosse do seu próprio interesse. Eles pesquisaram asilos. Trouxeram catálogos brilhantes com idosos sorridentes em atividades. Pai, veja que jardim lindo, dizia Ana Paula, apontando para uma foto de um gramado impecável. O senhor vai adorar o bingo, acrescentava Marcelo com um sorriso de escárnio mal disfarçado. Eu assentia a tudo, com um ar de resignação que os fazia crer na sua vitória. Enquanto eles se regozijavam com a minha aparente docilidade, eu agia nas sombras. A primeira coisa foi contactar o Dr. Almeida, um advogado que conheço há anos. Um homem íntegro e discreto. Marquei uma consulta, explicando que precisava organizar algumas coisas por causa da minha idade avançada. Ele, que me conhecia desde que eu era um jovem trabalhador, notou algo na minha voz, mas não questionou. A sua curiosidade respeitosa foi a minha aliada. Na consulta eu expus o plano. Cada detalhe, cada passo, com a frieza de um engenheiro a traçar uma planta. O Dr. Almeida ouvia, os olhos arregalados por vezes soltando um "Ora, Sr. Manuel". Mas ao final ele compreendeu. E concordou em ajudar. A minha experiência de vida, a minha capacidade de prever movimentos, de calcular riscos, não se limitava a negócios ou construções. Aprendi a lidar com pessoas, a ler as suas intenções. E as intenções da Ana Paula e do Marcelo eram transparentes como água. O primeiro passo foi revisar o meu testamento. Antes, a Ana Paula era a única beneficiária de todos os meus bens, incluindo a casa. Mudei tudo. A casa, antes de herança, tornou-se propriedade de uma fundação de caridade que eu havia estabelecido há anos, uma pequena entidade para ajudar crianças em vulnerabilidade, da qual eu era o único administrador. E os meus netos, Sofia e Lucas, foram nomeados como beneficiários de um fundo de investimento que eu mantinha guardado, o qual eu havia poupado meticulosamente ao longo de décadas. O Dr. Almeida providenciou toda a papelada, registros e tudo foi feito com a maior discrição. Enquanto isso, a Ana Paula e o Marcelo intensificavam as suas exigências. Pai, o senhor não vai precisar do carro no asilo, certo? Poderíamos vendê-lo, o dinheiro ajudaria a pagar as suas despesas. Eu, com um suspiro, concordei. Vendi o carro, mas o dinheiro não foi para eles. Foi para uma conta que eu abri em meu nome. Uma conta discreta, em um banco diferente, longe dos olhos curiosos da minha filha. Eles também começaram a falar da organização da minha casa. Pai, o senhor tem tanta coisa inútil aqui. Poderíamos doar alguns móveis, vender outros. Ajudaria na mudança. Eles queriam limpar a casa, não para me ajudar, mas para ver o que podiam resgatar para si. Eu permiti, mas com uma condição. Quero que vocês façam um inventário de tudo, para eu saber o que está a ser doado, o que está a ser vendido. É uma forma de me ajudar a ter controle sobre as minhas coisas, não acham? Eles acharam, e fizeram um inventário, descrevendo cada móvel, cada peça de arte, cada objeto. Mal sabiam que esse inventário seria uma peça crucial na minha armadilha. Em um dos dias em que eles estavam a organizar a casa, encontrei a Ana Paula com o meu talão de cheques na mão. Ela disfarçou rapidamente, mas eu vi a culpa nos seus olhos. Pai, eu só estava a ver se o senhor não precisava de nada. Ela mentiu, a voz tremendo um pouco. Eu sorri, um sorriso que não alcançava os meus olhos. Não se preocupe, minha filha. Estou a organizar as minhas finanças. Já cuidei de tudo, e realmente havia cuidado. Eu havia encerrado as minhas contas conjuntas com ela, transferido tudo para a minha nova conta, e alterado todos os meus investimentos para que fossem acessíveis apenas por mim, ou pelo Dr. Almeida em caso de emergência. Por vezes, a melancolia batia. Lembro-me de noites em que sentava na poltrona, a observar as fotos da minha esposa, dos meus netos quando eram pequenos, da Ana Paula, sorridente e cheia de inocência. As lágrimas rolavam silenciosas. Não era pelo que eu ia perder, mas pelo que a minha filha se havia tornado. Mas a dor transformava-se rapidamente em determinação. Eu não estava a agir por vingança, mas por justiça. Por mim, pela minha dignidade e pelos meus netos, que precisavam de um avô que fosse um exemplo, não uma vítima. Os dias antes da internação no asilo foram de uma calma tensa. A Ana Paula e o Marcelo pareciam eufóricos, a planearem as suas vidas sem a minha presença estorvo. Fizeram planos para alugar a minha casa, para comprar um carro novo com o dinheiro da venda do meu, para uma viagem. Eles até já tinham escolhido um apartamento de luxo, mais perto do centro da cidade, que se encaixava perfeitamente nos seus planos. Eu ouvia tudo com um semblante sereno, por vezes até participava, dando sugestões que sem que eles soubessem os conduziam para a armadilha que eu havia preparado. A ironia era cruel. A cada passo que davam para se livrarem de mim, mais fundo se enterravam na sua própria desgraça. Eles mal sabiam que o estorvo estava prestes a se tornar o maior obstáculo das suas vidas. O dia da minha internação no asilo chegou. O sol da manhã parecia zombar da gravidade da situação. Eu estava pronto. Havia combinado tudo com o Dr. Almeida. E ele já estava a postos. A Ana Paula e o Marcelo apareceram na minha casa, com uma van alugada pronta para levar as minhas poucas malas. E claro, o que eles consideravam o que sobrara da minha vida. Os meus netos, Sofia e Lucas, vieram junto. Os rostos pequenos marcados por uma tristeza confusa. Eles me abraçaram com força e o meu coração apertou. Por eles eu estava a fazer aquilo. Pai, tudo pronto?
Perguntou Ana Paula com uma voz falsamente doce. Marcelo já estava na sala, a olhar em volta como se estivesse a fazer uma última vistoria antes da tomada de posse. Sim, minha filha. Tudo pronto, respondi, com um sorriso enigmático que eles não entenderam. Só precisamos de um último detalhe. Foi então que a campainha tocou. Ana Paula franziu a testa. Quem será a esta hora? Abri a porta e lá estavam. O Dr. Almeida ao lado de duas assistentes sociais, a senhora Silva e Costa, com pastas nas mãos e olhares sérios. Atrás delas um oficial de justiça. O sorriso da Ana Paula desvaneceu-se. Marcelo, que se havia aproximado, empalideceu. Bom dia, disse o Dr. Almeida com a sua voz grave e calma. Viemos tratar de um assunto urgente relacionado ao bem-estar do Sr. Manuel e, consequentemente, dos seus netos. Ana Paula tentou disfarçar o pânico. Assunto? Que assunto é este, pai? Não estamos a entender. Eu explico, Ana Paula, falei. A minha voz era um trovão suave na quietude da sala. Hoje não estou a ir para um asilo. Hoje vocês estão a perder a guarda dos meus netos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos de Ana Paula arregalaram-se, e o queixo de Marcelo caiu. O quê? O senhor enlouqueceu? Ela gritou, a voz histérica. Isso é um absurdo. Não é absurdo, Ana Paula. Interveio a senhora Silva, a assistente social, com um tom profissional e frio. Recebemos uma denúncia detalhada sobre o ambiente em que as crianças estão a viver. Alegações de negligência, instabilidade financeira dos pais, e o fato de que o avô, o senhor Manuel, estava a ser coagido a ir para um asilo contra a sua vontade, o que levantou sérias preocupações sobre a capacidade de vocês darem um lar seguro e estável aos menores. Marcelo começou a suar frio. Denúncia? Que denúncia? A minha, eu disse olhando diretamente para eles. Com todas as provas que vocês mesmos me ajudaram a reunir, o inventário que fizeram dos meus bens, a tentativa de me internar contra a minha vontade para se apropriarem da minha casa, as minhas contas bancárias que vocês tentaram usar, os áudios das nossas conversas onde vocês planeavam a minha desvinculação. Ana Paula cambaleou as mãos na boca. Áudios como? Eu gravei. Tudo. Desde o dia em que vocês disseram que eu era um estorvo e que queriam me colocar num asilo, revelei com um sorriso amargo. Vocês subestimaram a minha inteligência, a minha paciência. Pensaram que eu era velho e ingênuo, mas um homem que construiu uma vida do nada, que criou uma filha sozinho, não é ingênuo. É observador. E preparado. A senhora Costa, a outra assistente social, entregou um envelope a Ana Paula. Senhora Ana Paula, o tribunal já emitiu uma liminar, baseados nas evidências apresentadas pelo Sr. Manuel, e considerando o bem-estar das crianças. A guarda provisória de Sofia e Lucas foi concedida ao avô, o Sr. Manuel. Vocês deverão comparecer ao tribunal em 48 horas para a audiência final. A Ana Paula rasgou o envelope. Os olhos liam as palavras e o rosto dela ficou pálido. Caiu de joelhos, um grito histérico escapando dos seus lábios. Marcelo, paralisado, só conseguiu balbuciar. A casa e os bens, o que vai acontecer? A casa, Marcelo, nunca foi para vocês. Eu a doei para a fundação que criei muito antes de vocês sequer pensarem em me colocar num asilo. Eu revelei, a voz calma e vitoriosa. E todos os meus investimentos estão em um fundo fiduciário para os meus netos. Vocês não verão um centavo do meu dinheiro. O que vocês cobiçaram, o que tentaram roubar é exatamente o que os afundará. O caos irrompeu na sala. Gritos, lamentos e o som de algo quebrando. Um vaso que Marcelo derrubou num acesso de fúria contida. As assistentes sociais, com a ajuda do oficial de justiça, conduziram Sofia e Lucas para junto de mim. Os meus netos, que haviam testemunhado a cena, agarraram-se às minhas pernas. Eu os abracei sentindo o calor dos seus corpos, a certeza de que havia feito a coisa certa. A Ana Paula foi levada aos prantos enquanto Marcelo tentava argumentar, sem sucesso com o oficial de justiça. A cena era um espelho da sua ganância e da sua queda. A sua reputação profissional seria destruída, as suas finanças aniquiladas pela falta do meu patrimônio e as consequências legais da tentativa de fraude. Tudo por causa da sua própria arrogância. No dia seguinte, a notícia espalhou-se como fogo. Não só a perda da guarda, mas a exposição dos seus planos vis. O mundo deles desmoronou. Amigos se afastaram, clientes desapareceram. A justiça poética havia sido aplicada com uma precisão cirúrgica. Eu, o estorvo, estava livre. Livre e com os meus netos. A minha casa, antes palco da minha humilhação, tornou-se novamente um lar de amor e risadas. Sofia e Lucas, agora sob a minha guarda, floresciam. As suas vozes e a sua alegria preenchendo cada canto. Dediquei-me a eles, a ensinar-lhes os valores que os seus pais haviam esquecido. A vida seguiu, mais digna e autêntica do que nunca. Recebia visitas do Dr. Almeida, que se tornou um amigo ainda mais próximo. Construí uma nova rede de apoio. Pessoas que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que podiam tirar de mim. A paz que eu sentia era palpável. Um contraste gritante com o desespero que a Ana Paula e o Marcelo, presos na teia das suas próprias escolhas, estavam a viver. A história da minha virada, da minha justiça poética, tornou-se um lembrete. Um lembrete de que a dignidade não tem idade, que a inteligência pode ser uma arma poderosa, e que no fim, a verdadeira riqueza não está no dinheiro ou nos bens, mas no respeito, no amor e na tranquilidade de uma consciência limpa. Eu tinha tudo isso.
E eles que queriam tudo ficaram sem nada.